Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal, botão de se inscrever aqui. Você também pode se tornar membro e ter alguns benefícios aqui dentro do canal. E lembre-se de, no decorrer dessa análise, deixar um like, um joinha, se ela for útil para você de alguma forma. Vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa. No dia de hoje tivemos uma alta de 0,55%, um sinal de alta em cima de nível de suporte, duplo suporte, topo anterior, média móvel, e um sinal de alta a favor da tendência de alta do gráfico diário, que fica com expectativa do Ibovespa caminhar para essa região, que dá para a gente fazer até uma pequena projeção desse movimentozinho curtinho que teve aqui o Ibovespa. Então, o primeiro ponto ali seria na faixa de 129 mil pontos, basicamente, esse patamar, e depois as resistências mais dentro ali da região dos 130 mil pontos. Então, esse seria o primeiro sinal aí de subida, fazendo uma projeção mais não tão otimista assim, uma projeção de alta para esse sinal de alta. O que reverte essa expectativa, pelo menos esse sinal de alta? O retorno do preço para baixo dessa mínima aqui. Então, se o Ibov voltar para baixo 124.637, anula o sinal de alta, traz um viés de baixa e muda o cenário com o viés de alta, o cenário de alta que nós temos nesse momento de curto prazo, se o Ibovespa voltar para baixo desse nível aqui, em torno ali dos 123.350, mínima aqui em 123.278. No mini índice, o dia de hoje, pegando aqui, deixa eu tirar aqui esse FIBO daqui, gráfico de 60 minutos, aqui também tem um fundo ascendente. No gráfico de 60 minutos, nós tivemos aqui um pregão bem travado, olha só o início aqui do pregão bem travado, em vez de sair para sair dessa região, só veio sair para aquele cima daquele nível ali que eu tinha comentado ontem, 126,070, aqui. Então, nada feito aí, basicamente, o pregão de hoje, a não ser que tenha pego algum rompimento aqui no sentido de pivô de alta nessa saída aqui dessa região, que era pelo menos, que eu tinha comentado ontem, pelo menos acima do 125,880. Então, gerou sinal de alta acima desse patamar aqui, por aqui, nesse horário. Agora, olhando para o próximo pregão, uma abertura em alta seria principalmente superando essa máxima, que seria uma confirmação do sinal de alta do gráfico diário, o que reforçaria a expectativa de ter um movimento de alta no gráfico diário e ampliaria a chance de se buscar operações de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 126.450. Ou seja, após superar os 645, passar a proporcionar sinais de alta acima dos 450. Aí seria, pelo menos para mim, encaixaria melhor essa operação de compra. Se abrir caindo e bater aqui, ó, nessa média, ficaria um pouquinho mais atento ainda à compra após alguma sinalização de alta aqui. Porque, enfim, saiu, enquanto não voltar para baixo desse nível, eu não olharia muito para a venda. Agora, abriu caindo mais forte, perdeu essa mínima aqui, já olharia para a venda através de topo descendente, abaixo, preferencialmente, dos 125.880 a 126.070, ou seja, primeiro perde a mínima desse grande cano de alta e depois passa a gerar sinal de baixa abaixo dessa, vamos dizer assim, esse piso aqui que se tornaria uma laje abaixo desse patamar. Então, primeiro oscilar abaixo do 125.895, depois gerar sinal de baixa abaixo do nível de pontos que eu acabei de mencionar. Seguindo, no dólar, o dia de hoje de queda, enfim, gerou um sinalzinho de alta, mas já perdeu a mínima do pregão anterior, segue dentro de um viés mais negativo, vou até tirar aqui a questão do ajuste para olhar os suportes anteriores, segue dentro da expectativa, mais um sinal de alta, né, que aqui teve sinal de alta, foi revertido no pregão seguinte, aqui teve sinal de alta, foi revertido no pregão seguinte, aqui teve sinal de alta, já foi revertido no mesmo pregão, oscilou abaixo da mínima nesse mesmo pregão. Então fica aí uma expectativa de poder dar continuidade à queda, caminhando ali para a faixa dos 5.754 até o patamar de 5.707. No gráfico 60 minutos, olha só, veio aqui para cima, oscilou aqui em cima, bateu na região de resistência, voltou forte aqui para baixo. Então, bateu na resistência, gerou sinal de baixo, voltou para baixo da média, apoiando muito mais operações de venda. Ok, chegou aqui, oscilou aqui embaixo, parou nesse suporte, gerou aqui uma correção, se abrir caindo aqui, está abaixo das médias, está dentro do movimento que foi forte para baixo, ficaria olhando para venda, preferencialmente de topo descendente ou pivô de baixo, abaixo dos 5.781. Seria o maior interesse aí, 5.781, 5.780, abaixo desse patamar. Para compra, preferencialmente após oscilar acima dos 5.801 e passar a proporcionar sinalização de fundo ascendente acima da região de 797, 798. É isso que eu
pensaria para compra na expectativa que fique travado na região desse suporte e volte para a região desses dois topos, ou seja, travar nesses dois fundos e voltar para cá. Por isso que teria que ser acima dessa região aqui que desse fundo anterior para dar indício de força por parte dos compradores, porque por enquanto o movimento de subida aqui não tá forte e ficaria mais de olho, ou seja, mais interessado em venda do que em compra. Para compra, esse critério extra aí que eu acabei de mencionar, sendo um pouquinho mais exigente. Lembra-se aí de deixar seu like, seu joinha nessa análise. PETR4 no gráfico diário dela, a gente teve aqui mais um pregão aí basicamente em queda de 0,19%, vai deteriorando realmente sua tendência de alta. Não vejo oportunidade de compra de cara aqui no papel, mais uma vez, se fosse buscar alguma compra, ela bate aqui nesse patamar e gera algum sinal mais forte aqui para cima para arriscar alguma compra nesse papel. Ou mesmo olhar até para um gráfico 120 minutos, um fundo nessa região de fundo aqui anterior, ou seja, levemente ali acima dos 36,40, ou até testando esse patamar, seria uma chance de arriscar no suporte para tentar pegar um movimento ali para a região dos 37,30, que seria o principal nível de resistência nesse momento, acima da média móvel, que já é um ponto de resistência para o papel. Já testou hoje e não conseguiu ficar acima. Na Vale 3, a ação fechou em boa alta de 1,51%, abriu com gap de alta. Eu comentei hoje no Morning Call que esse Morning Call fica aí dentro, tem até um link aqui embaixo lá dentro no canal de distribuição de mensagem lá no WhatsApp. Então foi comentado lá no Morning Call, um áudio que ser produzido todos os dias, falando sobre o cenário do mercado. O minério estava em alta boa, acima de 2%, terminou que o ativo realmente abriu bem, já veio para cima daquela região dos R$55, fechou acima desse patamar, e aqui o máximo de 55,60 já oscilou acima dessa região. Beleza, o ativo segue em tendência de alta, segue aqui dentro de um zigue-zague ascendente, e agora testando essa região de resistência. Mais uma vez, bate aqui nesse topo, que foi o topo que houve a quebra da estrutura de baixa, e respeita em termos de fechamento. Mas, de maneira geral, segue um pouco mais com viés de alta, apontando primeiramente para a região dos 55, 56 e 40, depois essa região de gap que seriam os próximos níveis de resistência. Com base nisso, para buscar alguma operação de compra, eu já tinha mencionado aqui que não encaixaria muito compra para mim no papel, dentro da minha metodologia. No gráfico 120 minutos, o que encaixaria? Se ficar algo aqui assim, ó, vem aqui, bate aqui nessa região, gera algum sinal de alta aqui, testando a média preferencialmente, para arriscar uma compra, botando stop aqui embaixo e tentando pegar um movimento aí para a região não só dos 56,40, mas até acima, buscando aqui a região dos 58 a 58,40, que é essa faixa de gap aqui, ó, da mínima até o fechamento aqui do gap completo do gráfico diário. Depois disso, vou falar das operações aqui. Recomendação de compra hoje em CIAB3, na expectativa que ela possa dar continuidade aqui, gerando um sinal de fundo ascendente. Todos os dados da entrada estão dentro do aplicativo DV Invest, mas enfim, o motivo da entrada, o papel ganhou bastante força aqui, fez uma correçãozinha mais fraca, bateu ali na média, gerou um sinalzinho de alta, vamos ver se ela dá sequência ao movimento de subida. Uma confirmação maior aqui seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, que ficou registrado aqui em 9,77. Tá? Ativo acima ali das médias, e se eu pego esse ponto aqui, era um ponto que para trás era uma região de suporte, se tornou aqui uma resistência, e agora junto com a média está se tornando um nível de suporte. Vamos ver se dá sequência. O outro papel, que a gente tinha operação aberta, acionou o stop hoje, quando veio aqui para baixo dessa região. Então acionou o stop hoje a Braskem. Essa operação proporcionou uma perda de 5,37% na operação, e isso representando no capital total uma redução, no capital total destinado a swing trade, uma redução de 0,5%. Lembrando que toda recomendação que é compartilhada lá dentro do aplicativo DB Invest, a gente fala quantos por cento do seu capital colocar nessa operação. Exemplo, vamos supor que você selecionou R$100 mil para fazer a operação de swing trade, só um exemplo, pegando um número redondo. Então, a recomendação foi 9% desse capital, você colocaria R$9 mil. Então, desses R$9 mil, você perdeu 5,37%, e isso representou 0,5% em cima dos R$100 mil, de acordo com a gestão de risco que eu sempre fiz aqui dentro das recomendações de swing trade, pelo menos desde 2010. Vamos lá, vamos agora falar aqui de o outro ativo. Temos compra em aberto em Sabesp, que fechou menos 0,07%, sem nenhuma alteração por enquanto. Ativo que
dá para se pensar em começar a trabalhar com stop de proteção de lucro. Vamos ver se ela consegue abrir um pouco aqui subindo, que isso aqui já seria uma região interessante para proteção de lucro. Isso no próximo pregão. Se tiver alguma proteção de lucro que venha a ser feita, você vai receber uma notificação no seu celular aí, através do aplicativo DV Invest com a mudança do stop. A Move 3 fechou hoje em queda de 1,69%, seguimos na operação de venda em cima desse papel, na expectativa que ela venha perder essa região aqui de suporte. Vamos ver se dá sequência também a queda dela nessa operação de venda. E a outra compra que a gente está em aberto, fechou muito bem hoje, que ontem não tinha fechado mal, mas hoje fechou muito bem, alta de 7,41%, belo fundo ascendente aqui na MGLU 3, vamos ver se ela consegue sair dessa região aqui enrolada, né? Eu tinha até comentado ontem, se ela fechasse aqui, foi até o motivo da nossa entrada, ela fez isso aqui de novo, trouxe a oportunidade para quem está de fora buscar essa entrada, enfim, vamos ver se dessa vez ela rompe esse patamar aqui, não fica travada entre as médias, né? Que ela pode fazer isso aqui também, tá? Mas vamos ver se ela consegue gerar um pivô de alta e caminhar um pouco mais aí para cima. O outro papel para ser falado agora são os destaques do dia. Destaque de alta do Ibovespa, raiz 4, que tinha sido destaque de baixa ontem, hoje foi destaque de alta. Legal isso ter acontecido, porque legal no sentido de ela está dentro da tendência de baixa de curto prazo. A tendência foi revertida? Não. Mas como ela já tem um movimento longo para baixo no gráfico mensal, longo para baixo no gráfico semanal, cria-se uma expectativa de ter alguma recuperação. Não tinha nenhum sinal de alta. Hoje já temos um sinal de alta aqui, relevante, porque foi em cima de um candle grande de baixa. E olhando aqui para essa região de resistência, não conseguiu fechar acima ainda. Então, entrar comprando aqui com o tamanho desse stop aqui, tem um risco maior. O que daria para monitorar, né? Tentar filtrar mais. Sendo mais agressivo, vou comprar a superação da máxima desse candle, vou comprar contra a tendência esse ativo, vou botar menos capital, colocar um stop pelo menos abaixo daqui desse menor fechamento da queda. É uma alternativa. A outra, monitorar essa ação voltando para cima desse patamar de R$ 1,86, pegar um gráfico aqui de 120 minutos, por exemplo, ela voltar para cima dessa região e a partir do momento que ela começar a gerar sinalizações de alta acima das médias e acima desse patamar de 1,86, seria mais interessante para se buscar as operações de compra com um stop mais curto do que seria um stop aqui desse tamanho nesse momento, tá? Ela muda a tendência dela de baixa se ela superar a máxima desse candle aqui, desse topo, lá nos R$ 2,02. É até bom para quem está comprado nessa ação já há mais tempo, quer estabelecer agora um limite de perda aqui, já que ela está dando um primeiro indício de recuperação, stop abaixo da mínima de hoje, ficaria lá em R$ 1,61. Embraer, que foi destaque de alta no pregão anterior, queda de 2,82%. Essa queda no pregão de hoje mudou alguma coisa? Mudou a tendência? Não, a tendência desse ativo vai ser alterada se ela perder essa mínima aqui, se o preço voltar para cá. Se a tendência de curto prazo, que está alinhada com a semanal, que é de médio a longo prazo, que está alinhado com mensal, semanal curto a médio prazo e mensal médio a longo prazo. Então, assim, todas as tendências estão alinhadas para cima. O que eu mencionei ontem, quando entrar comprando com stop muito grande aqui, não seria muito interessante. O ideal seria ter um sinal de fundo ascendente aqui. Esse aqui foi mais ou menos, né, mas muito pequeno. Se abrir caindo esse próximo pregão, bater aqui na média, gerar um sinal de alta, é a principal alternativa para a entrada. Arriscando mais, superação da máxima desse candle aqui com stop aqui. Eu gostaria que testasse a média antes. Desculpa. Agora falando dos ativos aqui, que normalmente são solicitados dentro dos comentários, então aproveite aqui para solicitar nos comentários qual ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Bradesco. Segue em tendência de alta de curto prazo, gerou uma sinalizaçãozinha de alta no pregão passado, o pregão de hoje gerou um pivôzinho de alta, conseguindo fechar aqui acima de um nível aqui de resistência. Ponto positivo. A ação muda essa tendênciazinha dela de alta se voltar para baixo desse patamar. Então, se você tiver comprado, você tem duas formas de estabelecer o stop da operação. Abaixo dessa mínima, mais curto, ou abaixo da mínima desse fundo aqui ascendente, na faixa de 11,87. Objetivos, as próximas resistências aqui mais perto dos R$13 e a outra na casa dos 13,47. Outro ativo aqui, ISAE 4, né, no setor elétrico. Está dentro de uma tendência de alta pelo gráfico diário, apesar de não ter quebrado toda essa queda aqui, mas só ela ter feito isso aqui voltado para cima das médias, voltado para cima desses fundos anteriores,
e agora está caindo de maneira mais fraca, eu ficaria atento a esse papel para entrada, preferencialmente testando a linha média e fundo ascendente. É o que mais me chamaria atenção para compra nesse ativo, na expectativa dela vir buscar essa região. Daria para comprar também um pivô de alta? Daria, só que já começa a ficar mais próximo daqui e o stop menos bem posicionado. Tá? Mas, enfim, seria outra alternativa também de entrada. E NBR32 gerou no pregão de hoje uma alta de 2,59%. Ativo conseguiu fechar levemente acima do topo anterior, se sustentando em cima da média, tinha gerado um sinal de alta ontem, então assim, a expectativa é de poder dar continuidade à sua tendência de alta de curto prazo, buscando a resistência maior da tendência de baixa do semanal. Então a tendência do semanal é essa aqui, ela está no processo de correção e por enquanto ainda exigindo apresentando sinalização de força no gráfico diário. Então a expectativa é que possa retornar ali para a faixa de 33,54, né, e sendo mais otimista, lá na região de topo, lá por volta dos 37,30. Qual seria a alternativa de arriscar alguma compra no papel? Superação na máxima desse candle, colocar o stop aí na volatilidade, pegar a volatilidade média dos últimos 10 pregões, R$1,20. Aí superação dessa máxima, tira R$1,20 do ponto da sua compra, o stop ficar preferencialmente no mínimo abaixo desse patamar, o ideal é ficar abaixo até da média, para tentar pegar algo maior aqui para cima. Se ultrapassar muito essa região de resistência aqui, coloca uma relação escutando de 1 para 1,5, não abaixo disso, é de 1 para 1,5, o tamanho do seu stop multiplicado por 1,5 para ter o objetivo, ou mesmo multiplicado por 2, que eu costumo fazer para algumas operações, para boa parte das operações, né? Então, em NBR32, com falada asa 3, isso aqui a gente tem o papel dentro de uma tendênciazinha de alta, que no pregão de hoje gerou um fundo ascendente, que seria uma das alternativas de se arriscar a compra. Depois que ela voltou para cima da média, apesar da tendência também do semanal ser de baixa, e do mensal também é de baixa, ela está no curto prazo dentro de uma tendência de alta, que é uma correção da tendência desse movimento de baixa. Se eu pegar aqui o Fibonacci em cima desse movimento aqui de baixa, olhando ali para os principais níveis de retração, o principal nesse momento, como já testou 50, o próximo é na faixa dos R$37 e a próxima resistência na faixa dos R$39,40. Então, para buscar alguma compra, entrou comprando aqui, o stop ficou um pouco longo aqui. Eu trabalharia com a volatilidade mesmo. For comprar aqui o papel na faixa 34,43 ou superação, pegaria R$1,15, tiraria aqui para tentar colocar o stop pelo menos para baixo das médias aqui, para buscar alguma compra nesse papel, na expectativa que vá buscar os 37 ou mesmo um nível mais acima, conforme comentado. É isso, amigos. Muitíssimo grato pela atenção. Opa, já ia esquecendo de um papel aqui, hein? COG N3. Nós temos mais COG N3 que fechou muito forte hoje, 7,14% de alta, depois de uma lateralização acima da média, algo semelhante ali a um triângulozinho de alta, um triângulo ascendente. Se a gente pegar essa altura desse triângulo aqui e falar assim, qual a projeção desse triângulo aqui, seria R$1,54. Ela já está em cima de uma região, então, de resistência muito importante. Comprar ele aqui com stop aqui não é o que me agrada a ser feito, no sentido de relação risco-retorno. Pode ser que continue subindo de maneira forte, mas aí daria preferência também para essa questão do gráfico de 120 minutos. Chegou na região de resistência e passou a gerar fundo ascendente acima desse patamar e preferencialmente acima também da média, beleza, encaixaria alguma compra aí num papel que tem um valor baixo. Eu não sou muito fã de ativos cotados abaixo dos R$2, mas estou apresentando aqui porque teve um volume grande aí no papel, o candle foi de bastante força, fechamento acima de topo anterior, expectativa de poder romper essas resistências aqui, que é bem importante essa região de resistência desse papel, tá? Juntando com esse topo aqui para trás, ó, bem importante essa região aí, em torno de R$1,53 até o patamar de R$1,55. Acima disso, mais relevante vai ficar ali já mais dentro de R$1,62 e R$1,66. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Deixa o like, deixa o joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.